Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o tema de hoje é o tempo certo para todas as coisas. Quem aqui já leu o famoso livro de Eclesiastes da Bíblia conhece essa frase que eu estou falando agora, né? Ela foi dita por ninguém mais, ninguém menos que Salomão, um dos maiores reis da história, de acordo com a própria Bíblia. E, enfim, se você não conhece Salomão, ele foi quem escreveu Provérbios também, que tá lá na Bíblia, que é um puta de um livro fantástico para você ler, né? E Eclesiastes ele também escreveu. E é o seguinte, essa frase, né, que na verdade é uma passagem ali na Bíblia, tá em um dos primeiros capítulos, se não me engano, o segundo ou o terceiro, e ela traz uma reflexão muito forte, né? Salomão, nesse livro, ele fala que existe o tempo certo para todas as coisas. Existe o tempo para colher e existe o tempo de plantar. Existe o tempo de nascer e o tempo de morrer, o tempo disso, do tempo daquilo. Tem o tempo certo para todas as coisas. E é sobre isso que eu quero falar hoje aqui com você, nesse nosso pequeno espaço de tempo. É, Houve um tempo na minha vida onde eu queria antecipar muitas coisas. Eu queria antecipar experiências, eu queria antecipar vivências, eu queria antecipar resultado, inclusive. Eu queria antecipar logo os resultados, eu queria rápido. 1 milhão, eu sei que eu vou fazer 1 milhão, então, mas eu quero logo, hoje, amanhã. E a verdade é que isso não existe, porque existe o tempo certo para todas as coisas, até para as bênçãos de Deus na sua vida, até para os milagres de Deus na sua vida, tem o tempo deles para chegar. Primeiro você vai precisar passar por um processo de amadurecimento, você vai precisar passar por uma experiência XYZ, até você estar realmente pronto para receber aquilo. Preparado não é o ponto. Muitas pessoas, na verdade, não estão preparadas para nada na vida. Elas ficam preparadas no meio do caminho, né? Mas pronta, realmente, é uma pessoa pronta depois de alcançar uma certa experiência e uma certa maturidade, né, em alguns pontos. E aí o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você está numa fase da sua vida onde você, por exemplo, está querendo antecipar as coisas logo, você está sentindo que as coisas estão muito paradas, que você queria, ai, tá em tal ponto da sua vida logo. Você precisa entender que existe o tempo certo para todas as coisas. E entender isso vai fazer com que você faça uma autorreflexão. Fala, poxa, se existe o tempo certo para todas as coisas, em que fase que eu tô? Em que ponto da minha vida que eu tô vivendo hoje que eu tô distante, por exemplo, daquele objetivo que eu quero chegar? Como será que eu faço para sair daqui e chegar nesse ponto? Se eu ainda não estou preparado para estar em tal lugar da minha vida, porque existe o tempo certo para todas as coisas, o que será que eu preciso aprender que eu ainda não sei para poder estar vivendo aquilo que eu gostaria de viver? Foi aí que eu comecei a me fazer essas perguntas. E essas perguntas começaram a virar uma chave gigantesca na minha cabeça, porque tudo começou a mudar. Tudo, tudo, tudo. Vocês não estão entendendo. Tudo começou a mudar. Nesse momento, eu estou no momento da minha empresa onde nós estamos construindo e desenvolvendo um dos produtos mais insanos que eu já fiz até hoje, com uma das entregas mais insanas, com uma oferta mais insana e agressiva que eu já fiz na minha vida. E eu estou vivendo isso agora justamente porque eu comecei a me fazer essas perguntas há alguns tempos atrás. O que será que eu preciso saber, que eu ainda não sei, para que eu esteja em tal e tal lugar? E aí eu descobri uma coisa muito poderosa, é que os conhecimentos que eu precisava saber. Então eu vou trazer exemplos reais aqui só para você ver. Então vamos lá. Existe um Alan, existe um Alan que está faturando R$ 1 milhão, ou US$ 1 milhão, vai saber. Mas esse Alan que está faturando R$ 1 milhão, eu pensava, tá, o que ele sabe que eu não sei? Para ele poder estar vivendo essa realidade. Porque existe o tempo certo para todas as coisas, certo? Beleza, isso eu entendi, faz sentido. Então, beleza, mas eu estou vivendo esse tempo e eu estou no meu tempo certo. Você sempre vai estar no seu tempo certo, isso é ponto final, tá? E o que eu preciso saber para chegar lá? Aí eu comecei a me fazer essas perguntas
Eu comecei a me dedicar a essas perguntas. Eu falei, cara, o que eu preciso saber para ganhar US$ 1 milhão todo mês, por exemplo, é uma coisa que eu não vou adquirir através de um livro. Não adianta eu. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a frequentar um monte de evento, eu comecei a frequentar treinamentos, mentorias, cara, um monte, um monte. Comecei a frequentar lugares de networking para conseguir me conectar e acessar pessoas que tinham algum conhecimento que estava mais próximo, né? Porque eu pensava, bom, se eu não tenho esse conhecimento hoje, esse conhecimento está em outras pessoas. Por quê? Porque alguém já conseguiu faturar R$ 1 milhão por mês? Claro, muitas pessoas. Então não é impossível e muitas pessoas têm esse conhecimento. E aí foi onde eu tive a primeira ideia. Eu falei, bom, o conhecimento não está em mim, mas está em outras pessoas. Então eu preciso acessar essas pessoas para que eu consiga pegar esse conhecimento também e aplicar. E aí foi onde eu comecei a frequentar esses lugares. E aí eu estava cada vez mais avançando para o meu tempo certo de conseguir faturar os 1 milhão por mês, vamos dizer assim. E e aí eu entendi uma coisa muito, muito, muito importante. É que o conhecimento, na verdade, ele está nas outras pessoas. Mas o meu conhecimento do Alan, do futuro, que está faturando R$ 1 milhão por mês, esse conhecimento ele só está em uma coisa. E é nas experiências e nos desafios. O que me distancia do Alan, que está onde eu quero chegar, é os desafios. E literalmente os desafios que eu e ele nos comprometemos a fazer nesse meio do caminho. A se colocar desafios e problemas e experiências para serem resolvidos. Então, o que isso significa? Eu hoje, para eu chegar nesse momento de faturamento, eu preciso começar um desafio novo. Que desafio que é esse? É um desafio de negócios, é lançar um produto novo, é fazer um curso novo, uma experiência nova, desafios novos. Que esses desafios vão me dar uma experiência nova. Então, um desafio só não vai me dar uma experiência que eu vou conseguir faturar R$ 1 milhão. Não, mas eu vou conseguir sair de 5 para 10, de 10 para 20, de 20 para 30, depois para 50, depois para 100. E aí é um desafio atrás do outro que vai elevando o seu nível, o seu faturamento. Você entendeu? Então, existe o tempo certo para todas as coisas. E o que você está vivendo é o que você precisa viver. Você está no seu tempo certo. Então, existe o tempo de plantar e existe o tempo de colher. E aí eu entendi. Eu falei, olha, então eu estou no meu tempo de plantar, mas eu vou plantar o que e como? Você entendeu? O que eu vou plantar e como eu vou plantar. E aí foi aonde eu comecei realmente a estudar. E o que eu aprendi até esse momento é que, cara, existem coisas muito importantes no mundo dos negócios. Esse é um vídeo que ele é um pouco mais voltado para essa parte de negócios hoje, tá? Então, assim, o que você realmente precisa entender é que para faturar muito alto, ou você tiver um produto que tem um valor baixo, vamos falar de, por exemplo, R$ 27, um produto, sei lá, não sei o que você vende, pode ser algo físico, pode ser algo digital, né, um curso, ou pode ser um produto, um perfume, sei lá, qualquer coisa, custa 50, R$ 100, que seja, é um valor baixo, pequeno. Para você conseguir faturar alto com isso, você vai ter que fazer muitas e muitas vendas. Então você tem que ser bom no volume. Só que esse não é o caso da maior parte das pessoas. As pessoas até que conseguem vender, mas não muito. E aí foi onde eu entendi, conheci pessoas que falavam de um tal de high ticket. High ticket são produtos que têm um valor elevado. Então, por exemplo, vamos pegar produto normal mesmo, físico, um carro. O carro é um produto high ticket, beleza? É um produto que custa caro. É um valor mais elevado, ainda mais dependendo do carro. E aí eu comecei a focar nisso. Eu falei, uai, porque quanto de esforço eu não tenho que fazer para fazer uma venda de, sei lá, R$ 100, R$ 500, R$ 1.000, que é um valor baixo? Você entendeu? É um esforço considerável. Será que é o mesmo esforço para eu vender um produto de, sei lá, 10, 50, R$ 100 mil? E aí eu cheguei à conclusão que sim, o esforço é muito parecido. Para você fazer uma venda de R$ 1.000 e fazer uma venda de R$ 100 mil, o esforço é quase o mesmo.
você fazer reunião, você fazer o seu pitch de vendas, conseguir trocar uma ideia com o cliente, entender ele ali e tudo mais. E aí foi onde eu cheguei nessa conclusão. Só que isso demorou-se tempo e experiência para que eu chegasse nessa conclusão. Você entende? Então, existe o tempo certo para todas as coisas. Lá atrás, eu tive que plantar os meus produtos com um valor pequeno, as minhas vendas com valor pequeno. Entendeu? No começo, na verdade, o que eu vendi foi meia hora, né? Trabalhando no CLT, entende? Então, tudo foi me trazendo experiência, só que eu tive que correr atrás de muito conhecimento. O conhecimento não caiu na minha mão do céu, assim, falou, olha, Alan, olha só, toma tudo. Não, eu tive que correr atrás, eu contratei gente, inclusive, nossa, eu contratei gente para me ajudar a criar esse produto, vocês não estão entendendo. Eu investi dinheiro e energia e tempo para eu conseguir desenvolver esse produto que realmente tem um valor elevado, né? E afinal de contas, Alan, o que é esse produto, né? Como que você chega num produto de um valor mais alto, por exemplo? Eu hoje trabalho com inteligência artificial. Eu entendi que na época, antigamente, eu trabalhava vendendo produtos de TI, né? Projetos de análise de dados, desenvolvendo ali algumas coisas, tipo site, essas coisas assim. Não site especificamente, mas para você que não sabe o que é um projeto de análise de dados, mas é como se fosse isso. Isso tinha um valor ali considerável, legal, só precisava elevar. E aí hoje eu entendi que a inteligência artificial é algo que realmente eu posso elevar o nível e desenvolver um produto que realmente tem um valor agregado absurdo, absurdo, absurdo. Então, é isso, né? Descubra aí você o seu produto high ticket. Não precisa ser um produto de 100 mil reais, mas também não precisa ser de 100, entendeu? Você pode encontrar o meu termo, encontra um produto que você pode vender por 5 mil, 10 mil, porque aí uma venda já resolve uma boa parte da sua situação. Entendeu? Agora, se você tem um produto de 100 reais, você faz uma venda, beleza, mano, mas e aí? Você pagou seu almoço e sua janta, talvez. E o dia seguinte, você entende? Então, encontre esse produto, trabalhe em cima dele, tá? E não se apresse, existe o tempo certo para todas as coisas. Entenda a fase que você está vivendo. Se é a fase de plantio, se você já está na fase de colheita, ou a fase de preparação, de nutrição ali do seu plantio. Existe um momento de acompanhamento, de cuidado, de várias fases, várias e várias fases. Tudo na vida é composto de fases. Que fase que você está vivendo? Entenda que existe um momento certo para todas as coisas. Entenda a fase que você está vivendo e viva a fase que você está vivendo intensamente. Realmente viva ela, exerça ela. Se você está na fase de plantio, não fica sentado, ai, pensando, ai, como eu queria estar colhendo. Não, 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 não. Eu estou na fase de plantio, então me dá aqui. Cadê eu ia falar ração. Cadê a semente? Dá aqui que eu vou plantar. Se eu entendi a fase que eu tô, eu vou exercer essa fase da melhor forma que eu puder. Tá entendendo? É isso que você deve fazer, entender a fase que você está e viver ela de verdade. Se você está na fase de estudo, se você hoje não tem conhecimento, cara, vai viver, é estudar, mano, não pense em mais nada. O que o Alan tem de curso? O que não sei quem tem de curso? O que tem aqui, papapá, que eu posso aprender, que eu posso estudar para aprender alguma coisa, para eu começar a vender, para eu entender como o mundo funciona, como o mundo dos negócios funciona? Vai estudar, mano. Se você, você nem está na fase de trabalhar ainda, às vezes você está na fase de realmente só estudar, você não tem nem condição de trabalhar, porque você não sabe de nada. Você vai querer trabalhar com o quê? Só dá para você ser o quê? Faxineiro? Não desmerecendo, mas é isso. Vai estudar, senão você não vai conseguir um bom emprego. Senão você não vai conseguir se colocar numa posição de oferecer um produto que resolve um problema grande o suficiente para você receber um valor grande. Você entende? Então entenda a fase que você está vivendo e viva ela. Porque se você estiver na fase de estudar e você quiser pular essa fase, você vai se fuder lá na frente, porque você vai chegar num momento que você ia precisar do conhecimento que era para você ter estudado, mas você não estudou porque você quis pular a fase de estudo e agora você vai se lascar, vai perder a oportunidade e vai ter que voltar, o mesmo vai ter que dar 10 passos para trás porque você vai ter que voltar a estudar aquilo que era para você ter estudado. E você não estudou, por isso você se lascou. Então entenda a fase que você está vivendo. Se esse momento for de estudar, mano, ei, veja, converse com as pessoas que estão em volta. Olha, eu vou te falar uma das coisas que eu fiz lá no início, há, sei lá, 5 anos atrás. Eu tava lascado de grana, tinha perdido, tomado um golpe na época de um parceiro, um sócio, enfim.
E sentei com a minha família e falei, ó, seguinte, mano, a única coisa que eu posso fazer agora é estudar uma coisa nova, que eu queria ir, tomei uma decisão de ir pro mundo de TI. E eu tava na fase de estudar. Eu tinha até um dinheirinho guardado, que eu fiquei me bancando com esse dinheirinho, mas acabava tendo que pedir um dinheiro ou outro emprestado ali pros meus pais. Mas eu falava, ó, a partir de agora eu tomei essa decisão, é isso que eu vou fazer. Eu só vou estudar a semana inteira. Eu só estudava e treinava, só estudava e treinava. Tomei uma decisão. Não ia pra festinha mais, não fazia mais nada disso. Porque eu falei, mano, eu tô aqui de favor nos meus pais, não sei o quê. Então, nesse momento, é isso que você tem que entender. E aí, quando as pessoas verem que você realmente se dedicou a essa fase, vão falar, pô, fulano, olha lá, ele, né, não tá ainda essas coisas, mas o cara tá estudando o dia inteiro. Ele só tá fazendo isso. Ele acorda, come, estuda, dorme, acorda, come, estuda e dorme. Só faz isso. Ele não tá, nossa, estourando na vida, mas também não tá roubando, não tá usando droga, não tá bebendo. Então, vamos fazer assim, vamos deixar assim para ver no que vai dar. Você vai ver, quando você começar a se posicionar, as próprias pessoas vão começar a te dar o seu espaço, porque vão ver que realmente você está se dedicando naquilo naquela fase que é realmente a sua fase. Então, se você pode falar o que você quiser, mas olha, viva a fase que você está vivendo. E se a sua fase não for de estudo, imagina que, por exemplo, você está vivendo uma fase que é uma fase de servir, de ajudar outras pessoas. Ah, tem gente que depende de mim, eu preciso ajudar essas pessoas, não dá para eu estudar agora. Viva essa fase. Viva essa fase. Se Deus colocou pessoas no seu caminho para você ajudar, ajuda, mano. Então dá uma diminuída no estudo, no trabalho e ajuda essas pessoas. Você entendeu o que é viver uma fase? Dignamente do jeito que ela é. Tudo na vida tem o tempo certo para todas as coisas. Isso, entender isso é o que eu tô te falando, é viver intensamente a sua fase. E você vai ver como que isso vai te trazer. Nada é por acaso. Deus não coloca as fases da sua vida de forma aleatória. Não, fulano tem que viver essa fase, ciclano aquela fase. Não, 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 não. Ó, o Alan tem que viver essa fase e aquela fase. O fulano, não. O fulano são outras fases que ele vai viver na vida dele. Pode ser parecido, pode ser diferente, mas são pessoas diferentes. Deus colocou as fases na sua vida por um motivo. Se você viver elas e descobrir esse motivo, você pegou a chave valiosa para ir pro próximo. E se você não viver isso que é a sua fase que você precisa viver, putz, mano, aí você vai ficar arrastando isso com você pro resto da vida. E nunca vai para a próxima fase. Você entendeu? Então, entra de cabeça nessa fase que você tá vivendo, conversa com Deus. Tá difícil? Conversa com Deus, mano. Fala, Deus, tá difícil, velho. O que eu faço? E aí ele vai te dar um posicionamento aí. Ele vai falar, não, mano, o problema é seu, continua, você dá conta, eu acredito em você. E aí você vive intensamente isso. Porque logo, logo isso passa, entendeu? Ai, Deus colocou uma pessoa na minha vida que eu preciso de ajudar. Vou dar esse exemplo, né? Cara, ajuda. Ah, isso tá me ocupando 6 meses. Ajuda, mano. Ajuda. Esses 6 meses vai passar, você ajudou essa pessoa. No final disso, a pessoa ficou bem, não precisa, pode ser por uma questão de saúde ou qualquer coisa do tipo. A pessoa não vai mais precisar ali da sua ajuda naquele momento e você vai seguir sua vida e o aprendizado que você teve disso, você vai levar pro resto da vida. Para outras coisas. E só vai fazer sentido realmente quando você mudar de fase. Entendeu? E aí você vai olhar para trás e falar: não, realmente, aquela fase eu tinha que estar com aquela pessoa. Isso mudou não só aquela pessoa, mas como mudou a mim mesmo também. Então, tudo na vida tem o seu tempo certo. Para todas as coisas. Existe o tempo certo para todas as coisas. Eu espero que tenha feito muito sentido isso aqui para você. Comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião sobre isso. Se você já conhecia, se você já leu, inclusive, esse livro de Eclesiastes do Salomão, que é muito bom. E curte esse vídeo aqui que vai ser muito, 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 muito importante para mim se você curtir e compartilhar. Então compartilha com quem você acha que faria muito sentido essa pessoa assistir esse vídeo aqui. E se você acha que essa pessoa não tem ninguém na sua cabeça que você pensa que faria sentido, compartilha com as 5 pessoas aí que tem na sua lista, porque vai que uma delas realmente precisava muito ouvir essa palavra de hoje aqui. Fechou? Tamo juntos e até a próxima.